Olá, amados do Pai, mais um capítulo e esse vai começar uma história fantástica que você vai ver. Hoje nós vamos entrar no capítulo 37 de Gênesis. Você já está com sua Bíblia aí? Hoje eu peguei essa Bíblia aqui, né, que está desmontando, não posso nem abrir mais. Olha só o estado que ela se encontra, mas é letra grande, uma Bíblia que eu estudei muito, que eu li muito durante muitos anos, que eu assim amo de paixão, né? Apesar dela estar assim se desmontando, é uma João Ferreira Almeida, revista atualizada, mas que eu adoro. Então é nela que nós vamos ler hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigada porque o Senhor nos ama a todos, sem distinção, independente dos nossos erros. O Senhor cuida de nós e não deixa que, sabe, possamos mexer nos seus planos. Graças a Deus. Ainda bem, Senhor. Obrigada por nos mostrar, obrigada por nos deixar essa história para que possamos entender do início ao final tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Vamos começar? Então, gente, tem muita coisa aqui nessa história e vocês vão gostar com certeza. Bom, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. José era um aborrecente, fofoqueiro, filho amado de Jacó. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Gente, a história é cíclica, a gente fala isso o tempo todo, porque realmente, lembra na época em que Jacó era somente filho de Isaac, irmão de Esaú, e Isaac preferia Esaú, e a mãe, Rebeca, preferia Jacó. Então a gente sempre fala, a gente não vai fazer o que os nossos pais fizeram, mas acaba fazendo. Foi o que fez aqui Israel. Com seus 12 filhos, ele tinha preferência por José. E acabou costurando uma túnica para ele. Uma túnica que normalmente deveria ser dada ao primogênito, não a um filho quase caçula, né? Só não foi caçula porque teve o Benjamim, anos depois. Então, gente, olha só, realmente é uma história a refletir, a gente deve refletir. Bom, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos sonhos. A gente não pode sair por aí contando os nossos sonhos para qualquer pessoa, porque os sonhos dos outros deixam muitos nervosos. São poucas as pessoas, você pode contar na palma da mão, que vão chegar para você e falar: é isso aí, que legal, prossiga, seu sonho é maravilhoso, vai em frente. Normalmente a gente vai deixando, a gente vê uma pessoa às vezes que faz isso com a gente, de toda a gama de amigos e familiares que nós temos, né? Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
11 estrelas, são 12 irmãos, 11 eram eles que ele estava se referindo, né? Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vá agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traze-me notícias. Israel devia estar preocupado. Lembra do que aconteceu em Siquém? Que os 2 filhos dele acabaram matando aquela população daquele local. Então eles foram apacentar os rebanhos ali próximo de Siquém. Então Jacó estava super preocupado, Israel estava super preocupado e mandou José para lá para verificar o que estava acontecendo, porque eles estavam demorando muito, né? Isso dá para a gente imaginar isso. Assim o enviou do vale do Hebron, eles moravam em Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã, que fica mais ao norte. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram, lógico, com aquela túnica maravilhosa, colorida, tinham que ver bem de longe mesmo, né? E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha o que o ciúmes faz. E José também não tinha nem noção do chamado dele. E ele tinha uma língua grande, ele ia, olhava todas as coisas, voltava, contava tudo para o pai. Era realmente um fofoqueiro, um aborrecente. E aí, realmente, tinha que acontecer alguma coisa, né? E aí, mas Rúben, que é o mais velho, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. A gente pode imaginar, Rúben devia estar com a consciência pesada. Lembra que no capítulo anterior a gente viu ele transando com a Bila, que é uma das mulheres concubinas do pai, e ele deve ter perdido a primogenitura, que naquela época poderia passar de um filho ao outro. Então ele de repente estava querendo fazer alguma coisa para levar o filho amado para o pai, devolver para o pai ele são e salvo, de repente para restituir a confiança do pai nele, né? Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha do Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Naquela época, as caravanas vinham sempre em grupo, eles tinham medo de serem assaltados, então vinham muitos homens e eles desciam, né? Iam descendo, passavam por Hebron e iam para o Egito. Lá eles vendiam escravos e várias coisas, como o que eles estão falando aqui. Eu comprei mirra em Israel e realmente é uma delícia, né? Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Olha que coisa engraçada.
Olha, antes eles estavam querendo matar, mas agora eles resolveram ganhar um dinheiro e vender o próprio irmão. Lembra quem já fez isso? Não lembra porque a gente ainda não leu, a gente vai ler no futuro. Judas vendendo Jesus por algumas moedas. Foi exatamente o que eles fizeram aqui com José. Venderam ele por 20 moedas de prata, né? Seus irmãos concordaram e, passando os mercadores midianitas, uma coisa que chama atenção. Tem hora lá acima, eu li ismaelitas. Os ismaelitas vêm de Ismael, que é filho de Agar. Agar foi a mulher que Sara deu a Abraão e que nasceu Ismael. Já os midianitas, Midian é um dos filhos também de Abraão, mas com a sua última esposa, Quetura. Então, eles falam aqui de ismaelitas e depois eles falam de midianitas. A gente não sabe se eles se uniram ou era uma caravana, uma mistura de ismaelitas com midianitas. Mas aparecem eles como mercadores, os dois aqui ao mesmo tempo. Isso me chamou a atenção quando eu estava lendo aqui, né? E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Era um costume da época, quando eles ficavam irritados, quando acontecia algum problema, eles rasgavam as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Mais uma vez eu volto a falar o quanto a história é cíclica. Lembra quando Jacó era jovem, morava ainda com seus pais e sua mãe fez ele matar um bode para ela cozinhar, para dar para seu pai. E ele vestiu as roupas do seu irmão Esaú para ter o cheiro e poder enganar o pai. Olha o que acontece agora. Os irmãos mataram um bode para pegar a roupa de José, para misturar no sangue e enganar o pai, para dizer que o filho deve ter sido morto, porque aquela região ali tinha muito urso, muito leão, muitos animais selvagens, e ele poderia ter sido atacado. Olha a mentira se repetindo da mesma maneira, né? E eles falam, não é a túnica do teu filho, não diz que não é a túnica dos meus irmãos, do nosso irmão, né? Israel a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. Ou seja, inconsolável. Até a morte ele iria chorar a morte de José. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Gente, é uma história assim realmente incrível, né? A gente vê como os planos de Deus vão sendo, como Deus vai fazendo de acordo com os nossos erros, com os problemas que a gente faz na vida. Deus vai usando esses momentos para traçando novas rotas para que o plano dele seja realizado. Então não tem como pensar que a gente vai desviar Deus do plano dele. Não tem. Porque Deus realmente é aquele que transforma todo o caos que a gente gera, todos os problemas
em algo muito maior, em algo viável, assim como ele fez de Esaú uma grande nação, assim como ele fez de Ismael 12 príncipes com grandes nações, como ele havia prometido para Agar, tudo que não estava no script de Deus, mas com a ajudinha aqui de Sara, com a ajudinha aqui de Rebeca, vai sendo acrescentado, mas Deus, como ama seus filhos, acaba abençoando, prosperando e realizando de alguma maneira os planos dele, que são perfeitos. É isso aí. Se você curtiu, tem muito mais amanhã, que agora que vai começar realmente essa história de José, que você vai se apaixonar. Beijo no seu coração, compartilha com quem você ama, manda essa história para mais alguém, para a gente divulgar a história bíblica, a história que Deus quer nos contar, tá? Tchau, até amanhã.